Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo 11. E o tema da mensagem dessa manhã é o ainda de Deus. O ainda de Deus. João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vou ler, tá? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Aí no versículo 11 diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã, para que o Espírito de Deus traga consolação para a nossa vida, para a igreja. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que estou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo. O domingo é o dia de descanso. O Senhor disse que nós podemos utilizar 6 dias de cada semana da maneira que a gente melhor achar de utilizá-los. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se divertir, o que a gente quiser. Mas o Senhor disse: agora o 7º dia, esses vocês vão dedicá-lo inteirinho para mim. Vocês vão considerar esse dia um dia digno de honra. E vocês vão honrar esse dia
não fazendo a vontade de vocês, não seguindo os caminhos de vocês. Vocês vão ficar totalmente voltados para as coisas do Espírito. Vocês vão estar na minha casa, vocês vão estar no templo. Eu tenho coisas profundas a falar com vocês. Eu quero trabalhar esse dia inteiro na vida de cada um de vocês. Quero falar com vocês, quero ouvir vocês. Quero ter um dia de intimidade especial com cada um dos meus filhos. Por isso, meu Pai, a gente já inicia o domingo aqui. Nós não somos daqueles que aproveitam o dia inteiro e no final do dia dá uma chegadinha no templo para acalmar a consciência. Não. O nosso dia de descanso é dedicado inteirinho para o Senhor. Nós não dedicamos apenas essa manhã. Nós dedicamos a manhã, nós dedicamos a tarde e nós dedicamos a noite. E queremos ouvir a Tua voz. Queremos crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Queremos alimentar a nossa alma, fortalecer o espírito, para que possamos enfrentar com galhardia todas as lutas que o dia a dia da vida nos proporciona. A vida é cheia de lutas. A vida não é um repouso, não. A vida é feita de lutas, muitas lutas. E aquele que não estiver preparado para enfrentar as lutas, será derrotado pelas lutas, será vencido pelas dificuldades. Então fala ao teu povo, alimenta a tua igreja, fortalece os teus escolhidos, os teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Talvez eu seja o que mais precisa ser fortalecido pelo Senhor, porque como são grandes as minhas lutas, como são renhidas as batalhas que eu tenho que enfrentar dia após dia. Então fortalece-me, Senhor, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito, capacita-me para que eu possa enfrentar todas as lutas de cabeça erguida, com galhardia, e vencer a todas elas, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é pai? Papai, mamãe? Levanta a mão. Opa! Como tem papai, como tem mamãe na igreja, né? Veja bem. Nós que somos pais de verdade, porque há muitos pais que são pais apenas no nome, né? Apenas no nome, são pais mentirosos. Mas nós que somos pais verdadeiros, nós que amamos os nossos filhos, no primeiro clamor de um filho nosso, no primeiro ai que a gente ouve de um filho, no primeiro gemido, na primeira possibilidade da gente ver um perigo real contra nossos filhos, nós já corremos para socorrer nossos filhos. Isso é uma coisa instantânea. A gente enfrenta o perigo, a gente se joga na água se for preciso, se joga no fogo, a gente enfrenta leão, a gente enfrenta elefante, a gente enfrenta uma serpente venenosa. Olha, a gente enfrenta qualquer coisa quando vemos os nossos filhos em perigos. Se somos pais de verdade. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, primeiro, porque nós amamos os nossos filhos. Segundo lugar, nós também fazemos isso porque a gente quer mostrar aos nossos filhos que nós os defendemos em qualquer circunstância, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira.
Porque nós temos o receio que, se a gente não agir dessa forma, os nossos filhos venham a imaginar que nós não os amamos. Então é isso que se passa dentro da nossa cabeça. Eu sou assim com os meus filhos, eu sou assim. Eu tenho certeza que cada um de vocês é também. Em 1987, por aí, eu não lembro muito bem, mas foi nessa época aí. Eu peguei os meus 2 filhos, os 2 primeiros, Rodrigo e Rafael. Eles eram pequenininhos, acho que o Rodrigo tinha 3 anos, o Rafael tinha 2. E eu morava aqui em Fortaleza. E fui levá-los num domingo à tarde, num sábado à tarde, era um sábado à tarde, para assistir um circo que estava ali, num terreno que hoje não existe mais esse terreno, eu acho, que ficava entre a Dom Manuel, a Guanambi, e a 13 de Maio. Qual é aquela que faz assim? A Guanambi? Tem um canal? Então, entre a Guanambi e 13 de Maio. Bom, quando as duas se encontram ali, que tem um viaduto, tem um terreno muito grande, sempre que vinha circo, armava ali. E eu levei as crianças ao circo. Aí estávamos lá sentados na cadeira, bem na frente, né? Assistindo o circo. E na hora que foi apresentar os elefantes fazendo aquelas acrobacias, né? Ficando numa pata só, chutando bola, dando trombada. De repente, um dos elefantes, sabe-se lá por que motivo, se enfureceu e não quis mais obedecer o adestrador. E o elefante saiu desembestado e partiu para cima do público. Imagina, nós estávamos logo na frente. Então foi uma correria, meu irmão. Olha, o elefante vinha, ele pisava naquelas cadeirinhas de ferro do circo, parecia que estava amassando uma tampinha de garrafa de refrigerante. E o que é que eu fiz? Eu pego uma cadeira, pulo para dentro do picadeiro e fico lá esperando. Fica lá, como se eu fosse capaz de enfrentar o elefante. Outro dia, eu vi no YouTube um episódio desse. O tratador estava tratando o elefante e não era num circo, não. E aí o elefante se enfureceu. Olha, foi um desastre. Um desastre. Graças a Deus que o elefante não veio para cima de mim. Que se ele viesse, ele ia me matar, né? Se Deus não permitisse isso, ele ia me matar. Interessante que o Rodrigo ficou. E quando eu procuro o Rafael, cadê o Rafael? Eu digo, cadê o Rafael? Ele disse, não sei, pai, estava... Eu digo, meu Deus do céu, um segundo, eu estou com a cadeira aqui, querendo torear o elefante, sabe? E o Rafael subiu, aquela correria, né? E os caras, para abafar, já queriam recomeçar o espetáculo. Eu pulei e fui lá dentro. Não vai recomeçar não, meu querido. Meu filho está sumido, não começa espetáculo nenhum enquanto meu filho não aparecer. Para abafar, para não sair imprensa, para não ter oba-oba, né? E não deixei começar. Aí depois de uns 15 minutos, vem um moço lá e diz, olha, tem uma criança ali, vê se é o teu. Eu olhei e digo, é ele. Na entrada do circo, ele pequenininho, com 2 aninhos, saiu correndo, circo afora, pegou ali a beira da pista e já estava na 13 de Maio querendo atravessar para o outro lado, sem saber nem para onde ia. Aí um moço ia passando e disse, pegou ele, olhou o circo, viu muito. Esse garoto deve ter saído do circo. Aí foi lá levar. Mas veja o que é que nós não somos capazes de fazer, né? Agora o problema, meus irmãos, é que nós transferimos para Deus essa maneira de nós agirmos em relação aos nossos filhos. Porque a gente começa a achar que para Deus ser um pai bom, ele tem que ser exatamente assim como nós somos com nossos filhos. Se Deus não for dessa maneira, a gente já acha que Deus não é um bom pai. Aí a gente começa a ficar esperando que Deus, na hora das nossas necessidades, na hora dos nossos gemidos, na hora dos nossos ais, na hora dos nossos perigos, que Deus tenha uma atitude assim neurótica, como nós temos com os nossos filhos. Porque a ideia que nós temos é de um Deus assim, aflito, apressado, um Deus nervoso, um Deus estressado, como nós somos em relação aos filhos da gente. Essa ideia, a verdade é essa. Nós queremos
um Deus nervoso, nós queremos um Deus aflito, um Deus angustiado, nós queremos um Deus igualzinho a nós, como nós somos em relação aos filhos da gente. É isso que a gente espera de Deus. Só que Deus, meus irmãos, Ele é diferente da gente. Deus é diferente de mim, Deus é diferente de você. Deus, Ele não é aflito, Deus não fica nervoso, Deus não fica estressado, Deus não se angustia, Deus não se apressa. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. Deus é o Todo-Poderoso. Diga, Deus é o Todo-Poderoso. Então veja que aqui Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E ele recebe a notícia e ele não sai do lugar onde estava. Não toma nenhuma atitude. E olha que essa notícia veio carregada de emoção. Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Senhor, teu amigo Lázaro está doente. Olha, mesmo assim, Jesus não sai do lugar. Mesmo sabendo que Lázaro estava doente, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Você já imaginou isso? O cara que ele amava, o cara que ele tinha uma amizade profunda, estava enfermo. Alguém manda dizer para ele: olha, teu amigo Lázaro está doente, está enfermo, a situação não está boa. Olha, Lázaro, a quem você ama de paixão, a quem você ama de verdade, está muito doente. Jesus ouviu e lá continuou. Ainda permaneceu 2 dias. Esperou Lázaro morrer. Quando Lázaro morre, aí ele diz para os discípulos: olha, agora nós vamos para a Judeia, porque Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos ainda pensaram: bom, você vai despertar, está dormindo, é um sono, não tem nada mais, apenas adormeceu. Jesus: não é sono não, é morte mesmo, eu vou lá ressuscitá-lo. Só que em seguida, Jesus diz uma coisa para esses discípulos aqui, muito interessante. Leia, por favor, acompanhe a leitura do versículo 15. Preste atenção no que Jesus disse para eles: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Irmãos, Jesus disse: nosso amigo Lázaro morreu, e eu muito me alegro de que lá não estivesse. Olha, essa é uma frase que pouca gente dá importância. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não meditam, sabe? Leem assim que nem percebem o que estão lendo. Mas quando alguém dá atenção, que vê o que Jesus falou, fica chocado, fica sem entender. Lázaro morreu, e eu muito me alegro de que lá não estivesse. Você pode imaginar na tua cabeça Deus dizendo isso aqui? Dá para você imaginar essa frase saindo dos lábios de Deus? Ele morreu e eu fiquei feliz por não estar presente lá na hora da morte dele. Eu fiquei feliz de que lá não estivesse, para que possais crer. Porque nós queremos um Deus que, quando ouve que a pessoa está doente, chega antes da doença chegar. Esse é o Deus que a gente quer, né? Antes da doença chegar, Ele já chegou, Ele já tomou a dianteira, Ele já está tomando providência. De preferência, um Deus que não deixe nem a pessoa ficar doente. Mande um profeta dizer, por revelação, que ela esteve doente, mas não soube que estava doente, porque Deus, na sua bondade, curou a sua doença antes mesmo que ela soubesse. Não é assim que a gente prefere? Olha, você esteve doente. Mas você não soube, porque Deus, no seu amor infinito, na sua bondade, curou você sem que você soubesse. É assim que a gente quer, isso é maravilhoso. A pessoa recebe uma profecia que diga assim: olha, você esteve com câncer,
mas não ficou sabendo, porque Deus tirou antes de você saber. Deu tempo nem você ir no médico, você não sentiu nem o sintoma. Olha a pessoa da glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Só que Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele permite que as coisas aconteçam naturalmente. Deus permite que o sofrimento venha, que o sofrimento nos atinja, que a dor nos atinja, até que Deus se manifeste e Ele faça com que essa sua manifestação desperte na gente uma fé. Essa é a maneira do Deus da Bíblia agir. E quando nós passamos por lutas, quando a gente passa por momentos de dores, por momentos de sofrimento, às vezes por coisas verdadeiramente absurdas, pelo inesperado, às vezes a gente passa por momentos que há um silêncio profundo da parte de Deus para nossas vidas. Olha, é dessas experiências que nós vamos crescendo na fé. São essas experiências que vão nos amadurecendo. Não é da profecia mentirosa que vem de lá e diz que a gente foi curado e não ficou sabendo porque Deus curou antes da gente saber. Isso é mentira. Nós crescemos na fé, naquilo que a gente soube até demais, naquilo que a gente sentiu profundamente na carne. Aí Deus se manifesta para que você creia, para que você aprenda que Ele é Deus sobre todos, para que você creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então todo esse processo tem por finalidade o quê? Despertar na gente fé, fazer despertar a nossa fé. Olha, segurei um pouquinho, vem aqui atrás em Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, disse assim, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tende por motivo de toda alegria o quê? O passar de por várias provações. Quer dizer que é para se alegrar na provação, exatamente. Porque a provação, meu irmão, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Agora volte lá. Vamos voltar lá em João. Capítulo 11, versículo 25, né? Então Jesus chega na casa de Marta e Maria. Só que agora ele diz uma coisa tremenda aqui. Versículo 25. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É por isso que Deus é diferente da gente. Nós, quando ouvimos o grito, a aflição, quando nós vislumbramos a possibilidade de um perigo real, olha, nós fazemos de tudo para socorrer o nosso filho, para socorrer um ente querido nosso, porque nós não temos esse poder do ainda de Deus. Está aqui. Mas Deus, Ele tem esse ainda na sua mão. Deus pode dizer: ainda que se desempregue, se empregará. Ainda que chore, se alegrará. Ainda que se enfraqueça, se fortalecerá. Ainda que a porta se feche, a porta se abrirá. Ainda que adoeça, se curará. Ainda que sofra, se regozijará. Ainda que seja estéril, dará à luz a filhos. Ainda que perca, ganhará. Ainda que caia, se levantará. Deus tem o poder do ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É por isso que não há atraso da parte de Deus, não há descaso da parte de Deus, não há distração da parte de Deus, não há desamor da parte de Deus. Por isso, Ele muito se alegra que lá não estivesse, porque Ele pode dizer: ainda que morra, viverá. Aleluia. Ainda que morra, viverá. Houve um episódio
que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus, muito interessante. Venha lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário, multiplicado pães e peixe, alimentado uma multidão. E no versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. João também registrou isso, quer ver? Vá lá em João, volta lá. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 16. Vamos ler. É o mesmo episódio. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com ele. Grave esse ainda. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Agora, o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficaram do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Esse outro barco foi o que os discípulos deixaram para Jesus tomar e ir ao encontro deles. Então você vê, eles foram incentivados por Jesus a irem na frente, a saírem de Tiberíades, atravessar o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Enquanto ele despedia as multidões, ele disse: olha, vão lá, vão na frente, pega o barco, eu ainda vou atender tem gente aqui que ainda precisa de oração, tem gente que precisa de conselho, eu ainda tenho algumas coisas a fazer, vão na frente, pega o barco e depois eu vou encontrar vocês. Eles começam a travessia do mar, Jesus fica despedindo as multidões, já é de madrugada, já é noite, e de repente começa uma tempestade, começa o vento a soprar forte, as ondas começam a se empolar, ondas altas, o barco começa a se agitar de um lado para o outro, correndo um sério risco de afundar e matar todos eles afogados. Agora, não esqueçam que eles estavam nessa situação porque Jesus mesmo os compeliu a ir no barco para o outro lado do mar. Foi Jesus. Eu fico imaginando o diálogo aqui. Olha, vem cá, pode pegar o barco e atravesse o mar, vão na frente, vão lá para Cafarnaum. E os discípulos dizendo: Senhor, o senhor tem certeza? Não é melhor a gente ir a pé? Não é melhor a gente contornar o mar da Galileia a pé? A gente vai conversando, vai tranquilo, a gente gasta um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai a pé mesmo. Não, pega um barco, atravessa de barco. O senhor não acha que é melhor a gente esperar um pouquinho aqui? A gente espera o senhor atender o povo, orar pelo povo, atender as pessoas, despedir essa multidão, para a gente ir junto. Não. Vou na frente, fiquem tranquilos, que depois eu vou ao encontro de vocês. Aí tá bom, então nós vamos deixar um barquinho aqui, quando o senhor acabar, o senhor pega esse barquinho e o senhor vai ao encontro da gente. Por isso que no dia seguinte, quando aquela multidão chegou lá de novo atrás de Jesus, percebeu que havia um barquinho e que Jesus não embarcara nele. Eles viram que os discípulos deixaram o barco. Olha, vamos deixar esse barquinho aqui para o senhor depois tomar o barquinho e ir ao nosso encontro. Aí veja, já estão lá no meio do mar, de repente tempestade, ventos fortes, ondas bravias sacudindo o barquinho violentamente, e o texto diz: e Jesus ainda não viera ter com eles. Eles deviam estar pensando aqui: puxa vida,
Ele mandou a gente para essa furada, meu irmão. Ele manda a gente vir, olha que situação que ele nos colocou. A gente ainda falou com ele, não é melhor a gente ir a pé? E ele insistiu, não, vão de barco, atravessem, vão lá, olha a furada que o homem nos colocou. E a aflição, o medo, dominava esses discípulos aqui. Olha, meu irmão, quem sabe nessa manhã, tem alguém aqui vivendo na situação do ainda. A pessoa está lá enfrentando um problema no casamento, a pessoa está enfrentando um problema com o filho, que está envolvido com drogas, que está andando em más companhias, talvez enfrentando uma crise financeira, talvez a perda de um bem, talvez uma doença, uma enfermidade, uma agonia. E a pessoa está lá, possuída de um sentimento de impotência, porque é assim que muitas das vezes a gente se sente nessa vida. E Jesus ainda não veio em teu socorro. Você chama, você ora, você suplica, e Jesus não chega. O medo vai aumentando, a angústia vai sufocando, e ele não vem. E ele não vem. E muitas vezes acontece de você estar passando por uma situação assim, porque ele estimulou você a tomar uma decisão. Ele estimulou você a fazer alguma coisa, e você fez porque você creu em Deus, porque você creu no que ele estava falando com você. Por exemplo, foi Jesus que me estimulou a sair da seita universal. Foi ele que efetuou em mim o querer e o realizar. Ele me compeliu a abandonar tudo aquilo, o poder, o dinheiro, uma vida nababesca. Ele me compeliu a abandonar tudo. Eu abandonei tudo porque eu criei na palavra. Fechei as minhas lojas, não quis mais saber de falso evangelho, não quis mais saber de hipocrisia religiosa. Olha, eu fiz tudo isso consciente de que era exatamente isso que Deus queria que eu fizesse. Então eu agi confiando única e exclusivamente em Deus. Só que de repente, irmão Geraldo, tudo ficou escuro. Fui caluniado, fui chamado de ladrão, perdi meus 2 automóveis, cortaram a luz da minha casa, passei uma situação de muita aflição, extremamente difícil, mas muito difícil mesmo. Você não faz ideia do que foi o sofrimento que eu passei. E Jesus não vinha. E ele não vinha. Agora imagine se eu tivesse ouvido ele dizer: e muito eu me alegro que aí eu não esteja. Hã? Como é que é? Eu muito me alegro que eu aí não esteja junto de ti, que eu aí não esteja agindo em teu favor. Olha, se eu tivesse ouvindo Jesus falar isso aqui, eu teria ficado extremamente irado com Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento eu não sabia que Deus estava me permitindo passar por tudo aquilo para que eu aprendesse a crer nele, para que eu aprendesse a viver por fé na palavra, coisa que eu nunca tinha vivido. Mas eu não sabia naquela hora. E por isso, irmãos, a cada dia que passa, eu dou graças a Deus pela minha total e completa ignorância. Eu dou graças a Deus por eu não saber nada daquilo que vai acontecer na minha vida daqui a 10 minutos. Eu não sei e nem quero saber. Porque tem gente que fica igual um maluco, consultando profeta, consultando profecia, querendo saber o futuro dela. Deus que me livre, eu não quero saber futuro nenhum. O senhor não quer saber o que vai acontecer com o senhor amanhã? Eu não quero que Deus me diga nem o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto. Sabe por quê? Você já imaginou se eu, naquela época, naqueles momentos extremamente difíceis, extremamente aflitivos, se eu tivesse recebido palavras proféticas dizendo como é que seria a minha vida? Se antes daquilo acontecer, tivesse vindo um profeta e tivesse dito tudinho de ruim que ia acontecer, olha, eu teria desistido antes de começar. Eu já parava no início. Mas o maravilhoso disso aqui é que a gente não sabe.
O maravilhoso, meu irmão, é que nós vamos descobrindo, à medida que nós vamos andando com Deus, à medida que a gente vai vivendo a vida, à medida que a gente vai vivendo por fé na palavra, a gente vai descobrindo que não existe nada insuportável, não existe nada impossível. No final, tudo é suportável, tudo é possível, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, nenhuma provação, nenhum problema, nenhum inimigo é maior do que a provisão e o livramento que Deus dá para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas isso você só sabe pela fé. Você só sabe na hora do problema. É preciso ter experiências com Deus, mas experiências com Deus na hora das lutas, na hora do sufoco, na hora da dor, na hora da angústia, como diz o ditado popular, na hora da onça beber água. Aí que você tem que ter experiência com Deus. Aí a fé, ela se manifesta de uma forma real, de uma forma irresistível. Davi deu prova disso, não foi? Segura aí um pouquinho. Vamos lá atrás. 1 de Samuel, capítulo 17. Todos nós sabemos, né? Como é que foi o episódio de Golias. Ele foi levar pão e queijo para os irmãos. E quando chega lá, se depara com aquela situação. Um guerreiro filisteu desafiando um soldado do exército de Israel a lutar com ele. Ninguém tinha coragem. E Davi diz, eu enfrento esse cara aí. Isso foi um escândalo, né? Todo mundo, pera lá. Nós que somos soldados, treinados para isso, estamos vendo que não temos a mínima chance de enfrentar esse cara. O cara é um gigante, olha o tamanho dele. Olha a altura do cara, olha o tamanho do braço, era um gigante. Como é que você, que nem soldado quer enfrentar o cara? Mas ele insistiu. Aí levaram Davi para o rei Saul. E ele chega diante de Saul, versículo 33, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, você é muito menino, você é muito rapazola, você não tem treinamento, você nunca se preparou nem para enfrentar um soldado normal. Imagina um gigante desse. Você é um garoto sem experiência, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Agora veja o argumento de Davi, versículo 34. Davi disse a Saul, Saul, o negócio é o seguinte, o teu servo aqui apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, agora vem um argumento. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Irmãos, você já imaginou o que seja enfrentar um leão ou um urso? Se alguém der a você uma metralhadora e disser, olha, agora você vai descer aqui, que eu vou soltar um leão feroz, faminto, mas você está com a metralhadora na mão, tem coragem de enfrentar? Eu não iria enfrentar, nem morto eu ia, meu irmão, porque vai que de repente eu erro, vai que de repente a bala não pega num lugar mortal e o bicho vem e me mata. Você pensa que é fácil? Você já imaginou enfrentar um urso? Mas Davi enfrentou. E o que ele está dizendo para Saul? Ele diz, olha Saul, eu enfrentei um leão, o leão chegou, pegou um dos cordeiros do rebanho de meu pai,
Eu fui atrás do leão, peguei o bicho pela barba. Você já imaginou um rapaz enfrentando um leão? E eu matei o leão. Outro dia foi um urso. E eu fui lá e me atraquei com o urso, tomei e matei o urso. Mas ele explica por que ele matou o leão, por que ele matou o urso. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. Ele também vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Aleluia. Quer dizer que aquela experiência terrível que Davi passou fez com que a fé de Davi se tornasse uma fé ainda mais poderosa. Vocês entenderam? Se ele não tivesse passado por aquilo, talvez ele tivesse tremido como os outros tremeram. Mas ele já tinha passado por situações que a sua vida correu risco. E senhora, se Deus me livrou, vai me livrar também desse cara aí. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Amém? Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O problema é que a maioria das pessoas imaginam que Deus ressuscitou o Filho dele, Jesus, dentre os mortos, para demonstrar que ele é mais poderoso que a morte. Mas na verdade não foi para isso não. Não foi não. Olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos para que você saiba que ele é a ressurreição e a vida. Para você crer que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Foi para isso que ele ressuscitou dentre os mortos, para você crer dessa forma, para você acreditar em Deus, para você saber que Deus não falha, para você saber que Deus pode todas as coisas. Então, onde há ressurreição, irmãos, a morte já não é problema, a morte já não é assunto. Onde há ressurreição, a morte é apenas o início da vida. O que Paulo dizia? O morrer para mim é viver. Se o morrer para mim é viver. Fica todo mundo chorando, todo mundo desesperado quando morrer alguém. Vocês deviam estar sorrindo, porque o morrer para mim é viver. Agora é que a vida começa. Agora é que uma vida maravilhosa tem início. Uma vida com Deus. Daqui a pouco eu vou ser revestido de um corpo glorificado, vou viver eternamente com o Senhor nos céus. Daqui a pouco ele volta, estabelece o seu reino eterno no novo céu, na nova terra. Não haverá mais doença, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Agora que a vida começa. Amém, irmãos? Vamos voltar lá em João. João capítulo 6, versículo 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais, não fique com medo. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Preste atenção aqui. Já era escuro, havia tempestade, havia perigo, e até então Jesus ainda não viera ter com eles. Mas de repente Jesus aparece no meio da noite, andando por sobre as águas, andando por sobre o mar. Está aqui, ó. Lá em Mateus diz que eles ficaram aterrorizados, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, cheios de medo, disseram que estavam vendo um fantasma. Por que isso, hein? Por que é que eles não discerniram que era Jesus que estava vindo? Sabe por quê? Porque eles já tinham se pré-condicionados para a vinda de Jesus. Eles já estavam pré-condicionados para essa visita de Deus. Eles não tinham deixado um barquinho lá para Jesus vir? Tinham ou não tinham?
Eles já tinham deixado um barquinho para que Jesus viesse ao encontro deles. Só que Jesus não usou o barquinho que eles deram, como frequentemente acontece com a gente também. A gente crê que Deus vem, a gente acredita que Deus intervém, a gente acredita que Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, a gente crê que Deus pode todas as coisas, mas a gente não resiste a essa tentação aqui, ó, de querer dar uma ajuda para Deus. Esse é o drama, esse é o problema. Senhor, estou deixando um barquinho. Na hora que o senhor tiver vontade, na hora que o senhor acabar de despedir as multidões, aí o senhor toma o barquinho que eu deixei e vem ao nosso encontro. Aí a gente já começa a ficar preconcebido. Não pode ser Jesus, não pode ser. Eu não estou vendo o barco, mas deixamos um barco. Não, é um fantasma. Não é Jesus, é um fantasma. Parece com Jesus, é a cara de Jesus. Somente Jesus poderia fazer aquilo. Somente Jesus poderia estar andando por sobre as águas. Mas ele dizia: não, eu não estou vendo o barquinho. Então não é Jesus, não pode ser Jesus, não pode ser ele. Olha, eu fico maravilhado com esse senso de humor que Deus tem. O senso de humor de Deus é uma coisa extraordinária. Deus não dá a mínima para o barquinho que eles deixaram. Mas nem aí. Aí se apresenta para ele como Deus. Chega de Deus mesmo, meu irmão. Ele esperava que Deus chegasse de barquinho. Deus disse: não, eu vou chegar como Deus de verdade. E quando a gente não tem conhecimento de Deus, a coisa é terrível, irmão. Porque quando a gente vê Deus sem o barquinho que a gente deixa para ele, a gente diz: é um fantasma. Não pode ser Jesus, é um fantasma. Deus, fora dos aparatos da religião dos homens, não é um Deus reconhecível. Um Deus que não pareça com a teologia dos homens. Um Deus que não pareça com os gritos, com as batidas poderosas de pé, é em nome de Jesus. Um Deus que não pareça com as unções com óleo. Um Deus que não chegue com a capa vermelha, toreando o diabo. Ah, diabo, passou para lá, agora para cá. Não parece Deus. Não parece Deus. Aí Deus chega e a pessoa diz: está amarrado, é um capeta, é o demônio, é heresia, é blasfêmia, é o Satanás, é um fantasma. Porque como a pessoa não conseguiu identificar suas crendices religiosas em Deus, como Deus não veio com óleo ungido, com rosa ungida, com água, como Deus não veio com corrente de libertação, nem com gritos, nem com nada, aí as pessoas acham que é um fantasma. Elas não conseguem ver que é Deus. Irmãos, Igreja de Jesus Cristo, Deus não se deixa manipular por nada, nem por ninguém nessa terra. Deus vem e Deus chega da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. E vou dizer uma coisa: bem-aventurado é aquele que enxerga Deus como Deus. Bem-aventurado é aquele que consegue enxergar Deus como Deus. E tem mais uma coisa: quando Ele se atrasa, Ele o faz propositadamente, para fazer a gente crer. Ele atrasa para mostrar que o atraso é só na nossa cabeça. Porque no relógio de Deus, Ele está chegando na hora certinha. Ele está chegando na hora de despertar a nossa fé, na hora de fazer a nossa fé entrar em ebulição. E Jesus se alegra da gente estar dizendo: Ele ainda não chegou, para a gente aprender com Ele que para Ele não haverá impossíveis, porque ainda que morra, viverá. Aí ele entra no barco e o barco chega ao seu destino. Está aqui, ó. Olha, meu irmão, hoje mais do que nunca há uma necessidade muito grande de que a gente cresça nessa fé aqui, mas muito grande. A cada dia que passa, o mundo está mais tenebroso.
mais caótico, mais cheio de mentira, mais cheio de heresia. E tudo isso aí funciona como se fosse um rolo compressor para despedaçar as esperanças da gente. Por favor, atente para isso. As propostas que as religiões estão apresentando são falsas. Tem gente cansada de tanto engano religioso. Quanta promessa que foi feita, quanta profecia que foi dita, quantas declarações, né? A irmã declare que a partir de hoje seu marido está liberto. Declare. Aí a irmãzinha ouve o cara dizer, aí ela diz: certo, pastor, eu declaro, ainda bate o pé no chão, que hoje é o dia. Quando eu chegar em casa, meu marido está outro. Aí quando chega em casa, o cara está mais bêbado do que nunca e mete a mão no pé do ouvido da irmã. Aí ela volta lá para o bispo, para o missionário, para o apóstolo, seja lá que diabo o cara usa de título, e o cara diz assim: irmã, isso é porque você não teve fé. Não teve fé? Cafajeste, né, rapaz? Não teve fé. Olha, na próxima vez, manda o bispo, ou o missionário, ou o apóstolo, encarar o teu marido. Então, na próxima vez, quem vai é você que tem fé. Manda para ele levar uma peia bem dada, para aprender a ser homem, aprender a ser sem vergonha, a não ser sem vergonha. Então, eu fico pasmo de ver quanta picaretagem, irmãos. Tantos negócios que foram abertos porque a pessoa determinou. Essa coisa de mandar determinar. O pastor disse: determina, irmão. Fala a palavra de ordem, irmão. Palavra de ordem, ó. Aí o cara diz: eu determino que esse negócio que eu estou abrindo vai dar muito lucro, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu determino que eu vou dar 5% para mim e 90% para a obra do Senhor. Chega lá na frente, não prosperou, não deu certo, deu tudo errado, meu irmão. O cara se estrepou todo. Todo. Um colega meu, pastor, disse que um grande empresário chegou para ele e disse: olha, eu vim dessa turma, eu determinei, eu pulei e me estrepei. Determinei, pulei e me estrepei. Quantos têm se estrepado? Quantos? Nós que estamos aqui hoje somos o rescaldo desse estrepamento religioso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, você não estaria aqui para me ouvir pregar sobre o ainda de Deus com essa calma, com essa tranquilidade. Se você chegasse aqui e não tivesse gritos, não tivesse histerismo, não tivesse o cara no altar fazendo promessas mirabolantes, que você vai ficar rico, vai ficar milionário, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai curar todo mundo, que nunca mais na vida você vai ter problema, que Deus vai libertar o teu marido, que Deus vai curar o teu filho. Se você não ouvisse isso, você dizia: esse cara é frio, esse cara não tem Deus, isso aqui não tem nada a ver com Deus, é frio, é gelado. Deus não está aqui nesse lugar. Quantos que vêm aqui? Isso aqui não tem fogo? Fogo? Rapaz, você quer que os bombeiros venham atrapalhar o culto? Aqui ninguém toca fogo em nada. Nada. Olha, graças a Deus, que todos vocês, espero eu, já foram libertados desse engano aqui. Hoje você tem olhos iluminados. Hoje você sabe que o Senhor Jesus Cristo, para vir e agir na tua vida, Ele não precisa nenhum desses aparatos que a religião cria. Você só precisa crer que Ele disse que vem. E se Ele disse que vem, Ele vem. Se Ele disse que vem, Ele virá, meu irmão. Agora saiba de uma coisa: Ele vem como Ele quiser vir. Você não precisa determinar como é que Ele vem. Você só precisa crer no Evangelho. Não precisa deixar um barquinho para Ele. Senhor, eu vou deixar um barquinho aqui, dá para você ouvir no barquinho? Senhor, dá para você ouvir no vidrinho de óleo? Dá para você ouvir na folhinha da oliveira? Dá para você ouvir
no culto para quebrar maldições. Dá para você ouvir lá no circo de oração das irmãzinhas, que ficam orando igual umas loucas, a tarde inteira sem parar, até fazer calo nas cordas vocais. Não. Deus não precisa disso. Olha, e saiba de uma coisa. Ele muito se alegra que lá não estivesse, para que a gente seja forjado. Ele muito se alegra que lá não estivesse, para que a gente amadureça na fé, para que a gente não sirva a Deus por aquilo que Deus pode nos dar, mas por aquilo que Deus é na sua essência, em nome de Jesus Cristo. Declarando que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a terra não produza alimento, ainda assim eu me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é nessa confiança que a gente vence o mundo em nome de Jesus. Então eu quero convidar você hoje a crer que Deus não falha. Por mais dura que tenha sido ou que esteja sendo a tua luta, por mais difícil que sejam os problemas, por mais aguda que seja a tua dor, por maior que tenha sido o teu prejuízo, olha, Jesus está alegre em lá não ter estado, para que você possa crer, para que você cresça. Está aqui escrito. Na hora certa ele vai chegar. Na hora certinha, não se apavore. Creia que ele é a ressurreição e a vida. Não entre em pânico. Não fique aflito. Não fique desesperado. Porque ele disse: ainda que morra, viverá. Se for para viver, vai viver. Então confie nele. Acredite nele. Ele não falha, ele não se atrasa, sabe? Ele não esquece da gente. Ele não fica indiferente. Não, ele apenas está no controle de tudo. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certinha de chegar. E muito me alegro que lá não estivesse, para que vocês creiam. Para que vocês acreditem. Porque se eu estivesse lá, eu já impedi o problema de estar na vida de vocês. E aí vocês não iam saber a fé. Porque a fé, ela só tem sentido principalmente nas horas difíceis da vida. É quando a gente passa por dificuldades, por lutas, que a gente amadurece na fé. Você não pode enfrentar Golias, você é um fedelho. Imagine o rei falando. Já é para o cara tremer da cabeça aos pés. O rei, uma autoridade. Não pode, rapaz, você está brincando? Você está pensando que isso aqui é o quê? Brincadeirinha de criança? Isso aqui é um exército? Ora, tenha santa paciência. Tudo bem, senhor rei. O senhor é o rei, eu respeito o senhor, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Olha, me ouça só um pouquinho. Eu estava tomando conta do rebanho do meu pai, e não é que um dia apareceu um leão. Aí o rei já ficou curioso e pegou uma ovelha do rebanho. O senhor sabe o que eu fiz? Eu fui atrás do leão e me atraquei com ele. Rapaz, você se atracar com o leão é morte certa. Eu me atraquei com ele, peguei nas barbas dele e tumba, matei o leão. Tem mais coisa. Outro dia foi um urso. Um urso? É. Pegou uma ovelha, eu fui atrás do urso, me agarrei com o urso, me arranhou todo, mas eu tumba para lá, tumba para cá, matei o urso. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Deus agiu. Não foi a minha força, não foi a minha capacidade, não foi a minha experiência, não foram as minhas armas, nem armas eu possuo. Eu enfrentei no muque, eu enfrentei só no braço. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. Deus vai me livrar desse cabra safado aí, ó. Diante de um argumento desse, quem é que resiste? Aí Saul, rapaz, o negócio é sério.
esse garoto crê de verdade. Esse garoto está dando uma lição tremenda na gente. Tá bom, meu filho, eu estou emocionado aqui. Eu queria crer como você, mas eu sou o rei, fico sempre lá sentado no trono, né? Nunca quero enfrentar luta, nunca quero enfrentar dificuldade, só quero não ficar no bem bom. Vai lá, enfrenta ele. E Deus se manifestou mais uma vez em favor de Davi. Eu louvo a Deus por todos os problemas que eu já enfrentei na vida. Eu louvo a Deus por todas as dificuldades que eu já enfrentei, por todas as horas difíceis, por todas as angústias que sufocaram o meu ser, aquelas horas extremamente difíceis que eu já passei. Eu louvo a Deus, porque foram esses momentos difíceis que me ensinaram a confiar em Deus. Porque quando tudo parecia perdido, Deus se manifestou de uma forma poderosa. E hoje eu sei que Ele pode até tardar, mas Ele jamais falhará, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu muito me alegro que ele lá não tenha estado, para que eu pudesse crer, para que eu pudesse aprender a confiar nele, para que eu pudesse entender que não há atraso da parte de Deus, não há descaso. Quantas vezes eu dizia assim: eu não entendo Deus, olha, não estou entendendo, eu estou a ponto de desistir de tudo, como é que pode Deus me deixar numa situação dessa? Como é que é possível isso aqui? Quantas vezes eu fiz isso? E quando tudo parecia perdido, lá vinha o Senhor. Mas não veio de barquinho, não veio com óleo, não veio com rosa, não veio com gritos, não veio com sai demônio. Não. Ele veio como Deus. Veio como Deus. De uma forma sobrenatural ele agiu. Como é que ele agiu? Agiu. Fez. Isso fez a minha fé amadurecer. Isso fez com que eu fosse forjado no fogo. Isso fez com que eu tivesse a têmpera de fé que eu tenho hoje. Então se alegre de que Deus lá não tenha estado ainda, porque na hora certa Deus chegará e a tua fé vai se tornar uma fé muito mais poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Fique de pé. Ainda que morra, viverá. Tempestade, dores, medo, desesperança, e Jesus ainda não viera ter com eles. Senhor Jesus Cristo, eu graças te dou, meu Deus, porque nós somos o rescaldo dessa mentira religiosa que está aí fora estabelecida. Nós somos o rescaldo desse circo religioso que teima em divertir as pessoas, zombando da fé, manipulando a fé, enganando a própria fé. Nós somos o rescaldo disso. O Senhor iluminou os nossos olhos. O Senhor nos fez entender que para o Senhor se manifestar, o Senhor não precisa dos aparatos da religião. O Senhor não precisa de grito. O Senhor não precisa de pisadas duras no chão. Pisa, pisa, pisa. Declara, irmão, declara. Não. O Senhor não precisa de óleo ungido, nem de rosa ungida. O Senhor não precisa de promessa passando. O Senhor não precisa que o sujeito faça uma romaria. Não, o Senhor não precisa de nada disso. Porque as pessoas, meu Pai, são ensinadas erradas, e aí elas querem sempre determinar como o Senhor virá.
Não, Deus vai me abençoar se eu fizer uma promessa. Aí ela espera que Deus abençoe através da promessa. Não, Deus vai me abençoar se eu for a pé até São Francisco, até Canindé. Deus vai me abençoar se eu ungir a cabeça com óleo. Deus vai me abençoar se eu colocar um copo com água na frente do rádio, da televisão, para um missionário orar. Aí ela fica esperando somente através daquilo. E no dia que Deus se manifesta para ela, ela diz: é um fantasma. Não pode ser Deus. Não pode ser Jesus. Ele não veio com um copo d'água. Ele não veio com rosa. Ele não veio com óleo. Ele não veio com meu barquinho. Não, mas é Deus que está se manifestando. É Deus que está mudando a tua vida. Não pode. Mas quem poderia mudar a tua vida se não fosse Ele? Não se parece com Ele, tem a cara dele. Só Ele poderia fazer isso. Mas como Ele não veio no barquinho, é um fantasma. É uma heresia. Não tem grito. Não tem pisadas fortes no chão do altar. Não tem determinações. Determina, irmão. Determina. Não tem declarações. Eu declaro que amanhã uma porta de emprego vai se abrir para mim. Aí não se abre amanhã. A pessoa fica frustrada. Aí uma semana depois alguém diz: olha, tem um emprego para você. Ah não, isso é a armadilha do diabo. Se fosse Deus, tinha me dado segunda passada, que eu declarei, eu determinei. Isso é Satanás querendo me botar numa furada. Não pode ser Deus. É o diabo, é o Satanás. Está amarrado, capeta. Não, o que eu pedi era para segunda-feira passada. Deus só vai me dar quando eu determinar outra vez. Quem sabe semana passada Deus estava ocupado. Ou quem sabe Deus estava com muita dor de barriga no banheiro, não deu nem tempo de atender o meu pedido. Não, vou esperar outro dia. Esse aí é o diabo, esse é o capeta. Esse é o problema. Graças a Deus, meu irmão, que hoje nós cremos em Deus, não por aquilo que Deus nos dá, não por aquilo que Deus é capaz de fazer, mas por aquilo que Deus é. Nós cremos em Deus única e exclusivamente por isso. Nós acreditamos que Deus não falha, que por mais dura que seja a nossa luta, por mais difícil que seja a situação, por mais dolorida que seja a tua dor, Jesus está alegre em lá não ter estado, para que você possa crer, para que você cresça espiritualmente, porque na hora certa Ele vai chegar, na hora certinha Ele vai se manifestar, porque só Ele tem o poder do ainda, e graças a Deus que Ele tem esse poder. Por isso que Ele disse: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, vai viver, porque eu sou Deus, porque eu posso tudo, eu posso todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Oh Deus maravilhoso, santo e justo, e eu graças te dou, meu Pai, por todas essas maravilhas. Eu graças te dou porque foi através das tempestades que eu aprendi a confiar no Senhor. Antes eu não enfrentava nenhuma tempestade. Antes eu tinha tudo nas mãos. O poder do dinheiro abria todas as portas.
só não abria a porta do entendimento. O dinheiro tinha poder para tudo. E eu achava que era a minha fé. Não, era o dinheiro. O dinheiro só não teve poder para iluminar os meus olhos e fazer com que eu enxergasse a tua verdade. Para isso o dinheiro não teve poder nenhum. O Senhor deixou que eu passasse por aflições. O Senhor disse: sai dela, povo meu. E eu saí. E eu pensava que ia ser um mar de rosas. E eu pensava que agora eu estava independente. E que agora a coisa ia fluir muito melhor do que já estava fluindo. E de repente eu me vi no meio de uma noite escura. De repente eu me vi num barquinho no meio do oceano. Só treva, só escuridão, tempestade, ventos fortes, ondas empoladas. O meu barquinho, a minha vida quase naufragando, quase afundando. E com mulher, com filhos, com tudo no barco. E o Senhor ainda não tinha vindo. E o Senhor ainda não tinha se manifestado. E eu não entendia que o Senhor se alegrava de lá não ter estado naquela hora para que eu cresça, para que eu aprendesse a confiar, para que eu nunca desistisse. E eu aprendi e eu não desisti. E na hora certa o Senhor se manifestou em meu favor. Eu graças te dou por isso, meu Deus. O maravilhoso é isso, é que a gente caminhando contigo, a gente crendo na tua palavra, a gente colocando a fé na tua verdade, a gente vai descobrindo que não há impossíveis na vida, que tudo é possível, porque o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.